Rádio Pontos de Alegria, sucesso que vai até onde você está. Tá no ar. Olá, eu sou Luiz Garcia e no Momento Entrevista de hoje estamos aqui na PUC Minas do Coração Eucarístico. Vamos conversar com o professor Valdeir Eustáquio, homem negro, professor e chefe do departamento do curso de Serviço Social. Vamos conversar sobre um tema que é mais do que importante, é necessário: racismo. Vem comigo! Professor, você como homem negro, professor e chefe do departamento do curso de Serviço Social, poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória diante de todo esse cenário e contexto de racismo no Brasil? Luiz, um prazer falar contigo novamente, um prazer te rever. Quero cumprimentar a todas e todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo pelos canais da Providence. Dizer a toda a equipe da Providence do carinho e do respeito que eu tenho por essa equipe, pelo trabalho que vocês realizam. Bom, como você já disse, eu sou Valdeir, sou homem negro. Eu gosto muito de falar que eu sou do bairro Pindorama. Eu fiz um propósito de falar de onde eu venho. E eu acho que isso é importante para quem está nos ouvindo, seja criança, seja adulto. Eu tenho um propósito comigo de nunca negar as minhas origens, né? Então, falar de onde eu venho, para mim, é um elemento fundamental. Sou do bairro Pindorama, um bairro de periferia, um bairro de uma região com certo nível de vulnerabilidade aqui em Belo Horizonte. Em relação à minha trajetória, né, e como eu chego hoje nesse lugar, eu só fui ter uma noção real de o que seria um curso superior aproximadamente com 20 anos de idade. Porque até aquele momento parecia que estar numa universidade não era para mim, não era um lugar que eu deveria ocupar. E penso que hoje muitas pessoas ainda têm essa sensação, né, que esse lugar aqui é para poucos. E existem possibilidades. Dizer que é simples, eu não posso dizer. Mas eu posso dizer que é possível chegar nesse lugar, é possível caminhar, mesmo travando lutas, mesmo com dificuldades. Então eu comecei a estudar aqui na PUC Minas, eu estava com 22 anos. Né? Então fui fazer o curso de Serviço Social. Quem me falou desse curso foi uma amiga, uma pessoa que eu gosto muito e que hoje é assistente social na Providence, inclusive. E me formei aos 27 anos. Então, foram 4 anos não tão simples. Às vezes faltava dinheiro para o lanche, faltava dinheiro para a passagem, mas eu consegui bolsa. Então, a PUC, a primeira experiência que eu tive com a PUC, no sentido dessa universidade que abre as portas, foi a experiência da bolsa. Então, eu tive uma bolsa e com essa bolsa eu consegui, né, estudar. Me formei aos 27 e fui trabalhar em Ouro Preto. Então, vivi um ano em Ouro Preto, trabalhando como assistente social, naquela cidade que eu gosto muito, apesar das questões históricas que temos lá também. Depois trabalhei mais 4 anos em Itabirito, né, também aqui perto de nós, uma outra cidade histórica interessante. E logo depois desses 5 anos de atuação, eu sempre tive um desejo, que era continuar estudando. E aí eu fui fazer mestrado. No mestrado, eu escolhi a área de relações internacionais, porque também eu consigo entender hoje que compreender o internacional me ajuda a entender o Brasil e entender o nosso país. Fui estudar as relações internacionais, fiz 2 anos de mestrado e 2 anos e mais 4 anos, perdão, de doutorado. Então, hoje, né, eu consigo dizer que cheguei num lugar importante da carreira acadêmica, sendo professor, sendo doutor na área em que eu estudo. Falei resumidamente da minha trajetória, mas para dizer que na graduação, no mestrado e no doutorado, eu tive a chance de estudar com bolsas. Né? Tive a oportunidade de passar um ano fora do Brasil,
Até então eu nunca tinha vivido a experiência de sair do país, então passei um ano fora. E nesse um ano fora, eu vivi na Turquia durante um ano, foi importante demais para conhecer outras culturas, outras religiões, e que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos discutindo hoje, né? Porque quando eu estou falando de racismo, eu estou falando de uma prática que tenta o tempo inteiro violentar aquele que é diferente. E ao viver na Turquia, eu pude viver com pessoas do mundo muçulmano, islâmicos, e eu pude perceber o tanto que eu fui bem recebido naquele país, o tanto que respeitaram, mesmo sendo um homem negro e cristão, né, por exemplo. Eu pude viver com pessoas do mundo islâmico, que é uma religião muito bonita e etc. Então, voltando nessa questão da trajetória, né, eu comecei a dar aula em 2013, agora já são 10 anos de professor, né, dessa vida acadêmica. Já tive algumas experiências desagradáveis no que tange ao fato de ser um professor e negro, mas eu nunca baixei a cabeça, né? Uma coisa que eu tenho colocado sempre na pauta, na minha vida, Luiz e todos que estão nos ouvindo, é de que, para mim, é muito importante falar de racismo. Ah, então alguém poderia me perguntar, então existem raças diferentes? Não. É fato que o contexto da raça, nós somos todos seres humanos, mas a discussão do racismo passa por uma discussão de cunho político. Eu preciso mostrar para as pessoas que foi criado um mito onde se diz que no Brasil há uma igualdade racial e não há. E eu preciso mostrar para as pessoas que foi criada uma ideia de que o negro é uma raça inferior e não é. Nós temos muitas habilidades e muitas capacidades que precisam ser desenvolvidas. Então, o racismo no Brasil, ele infelizmente existe, ele é estrutural, ele é velado, mas o racismo está muito presente na sociedade brasileira. Quando eu entro no banco, quando eu entro em algum lugar, as pessoas olham diferente. Então, começa pela educação. Talvez tenha algumas crianças nos escutando agora, né? Então não dá para a gente ter mais piadinhas falando de negro, não dá mais para ter brincadeiras com símbolos, né? Como às vezes nós temos visto aí uma youtuber usando uma brincadeira com bananas. Então não dá mais, é o que a gente tem chamado de racismo recreativo. Não dá mais para brincar com essas coisas. Não dá mais para fazer piadinhas sobre o pretinho, sobre o negrinho, não dá mais para isso. A gente não pode mais tolerar isso. E a gente precisa começar esse processo na educação, com crianças, com adolescentes e etc. Pensando que eu só consigo mudar essa estrutura quando a gente perceber que, de fato, somos todos seres humanos, mas quando entendermos que somos seres humanos e que essas piadinhas ou essas falas não existirem mais. Então precisamos muito de falar de racismo, precisamos combater o racismo e mostrar, né? Eu falo da PUC, por exemplo, né? É muito possível, e hoje, um menino, né, que saiu lá do Pindorama, hoje está aqui na coordenação de um curso. É possível que outras pessoas alcancem esses espaços? Sim. Como eu disse e repito, é simples? Não. Mas é possível. Professor, gostaria também que você deixasse um recado para todos e todas que estão nos assistindo. O que eu diria hoje? Que nós não podemos baixar a cabeça. Nós não podemos mais permitir que façam piadinhas ou que brinquem com a nossa cor da pele, com o nosso cabelo, com os nossos lábios, com o nosso nariz, nada. A gente não aceita mais esse tipo de brincadeira. Dizer para todas as pessoas que nós vamos lutar, enquanto for necessário, para que essas formas de racismo, outras formas de preconceito, nunca mais existam no nosso país. Então, quero agradecer e dizer que eu estarei sempre aqui, de portas abertas, né, e que eu quero sempre também estar lá na Providence, estar lá nos bairros onde acontecem as atividades do Projeto Providência e para lutar contra o racismo e contra, como eu disse, todas as formas de discriminação.
E este foi o Momento Entrevista de hoje. Nós da Rádio Polos de Alegria somos totalmente contra o racismo, a discriminação ou qualquer outra forma de segregação. Nós acreditamos que todos os seres humanos devem ser respeitados como tais, independentes de sua cor ou etnia. Até a próxima!